Fala galera, beleza? Meu nome é Wes Cauê, sou estudante do IFRN Campus Lages e eu vim apresentar neste vídeo sobre a evolução dos computadores de um jeito bem diferente. Mostrei? Vocês vão ver. Bom vídeo. De acordo com o dicionário, a palavra computador significa máquina destinada ao processamento de dados capaz de obedecer às instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Ou seja, com isso podemos deduzir que o computador é um dispositivo com o objetivo de processar dados e com estes dados obter um certo resultado. Portanto, o computador sempre foi essa máquina que nós conhecemos em hoje em dia, que você só bota o comando e ela já calcula. E para entendermos melhor isso, vamos ter que voltar lá para as épocas de reinos e cavaleiros. Vamos para a Idade Média. Chegando na Idade Média, a gente se depara com um objeto bem interessante, o ábaco. O ábaco é um instrumento mecânico de origem chinesa criado no século V a.C., na Idade Média. O ábaco nada mais é que um objeto de madeira retangular com bastões na posição horizontal, onde cada bastão representa a posição das casas decimais, no caso, unidade, dezena, centena e etc. E cada bastão é composto por 10 bolinhas que permitem trabalhar desde operações simples como números de 2 algarismos ou até com números maiores. Se formos para analisar, o ábaco não tem absolutamente nada a ver com o computador moderno, certo? Bem, na verdade não. Se analisarmos bem, os dois dispositivos se baseiam na manipulação de dados, no caso do ábaco, os cálculos matemáticos a fim de adquirir um resultado final. O computador é a mesma coisa. Nós damos um dado ao computador e ele nos dá um resultado, baseado naquele dado, seja um número, uma pesquisa, etc. Mas nessa época ninguém sabia o que um simples ábaco iria se tornar, o que é hoje. Então, vamos continuar com a nossa viagem do tempo e irmos para o século XVII. Chegando no século XVII, nós temos a nossa primeira calculadora mecânica, construída em 1623 pelo astrônomo alemão Wilhelm Schickhöfer. A máquina usava engrenagens de astros para realizar as 4 operações básicas com até 6 dígitos. Quando chegava no resultado, soava um sino, por isso foi chamado de relógio calculador, pelo seu inventor. Mas o aparelho foi um segredo por quase 300 anos. A calculadora de Schickhöfer só foi descoberta no início do século XX, quando foram encontradas suas correspondências com o matemático e astrônomo Johannes Kepler, com rascunhos e explicações sobre seu funcionamento. Em 1960 foram construídas réplicas inspiradas em seus desenhos. Até então, o crédito da invenção da primeira máquina de calcular era de Blaise Pascal, com a sua Pascalina, que fazia somas, subtrações e dividia por repetição. A Pascalina era uma caixa retangular com cerca de 30 cm de comprimento e 8 cm de altura. Tinha um sistema de rodas dentárias que cada um tinha o logaritmo de 0 a 100 e fazia cálculos de até 999.000. Com o apoio do rei da França, Luís XI, foram construídas cerca de 50 aparelhos. Chegamos no século XIX, onde temos a máquina analítica de Babbage. A máquina analítica de Babbage foi uma invenção proposta pelo matemático e engenheiro britânico Charles Babbage, idealizada entre os meados de 1833 e 1837, considerada como um dos primeiros conceitos de computador programado. A máquina analítica de Babbage tinha a capacidade de executar uma variedade de operações matemáticas complexas. Em 1837, Charles publicou um artigo sobre a evolução da máquina. A evolução da máquina possuía praticamente a mesma estrutura dos computadores atuais, com uma unidade de processamento de dados e outra de memória. A máquina analítica era programada, o que significa que suas operações poderiam ser alteradas pelos usuários, por meio de instruções definidas pelo próprio usuário. A máquina também era projetada para aceitar dados de entrada por meio de cartões perfurados, uma inovação que permitia uma maior flexibilidade da programação das operações a serem executadas.
Nada motiva tantas indústrias procurar por tecnologias do que ela, a guerra. De 1939 a 1945, o mundo esteve envolvido no conflito mais sangrento da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Nesta época, o exército americano precisava urgentemente de calcular trajetórias balísticas e realizar outras complexas computações militares. E todos esses cálculos eram feitos por matemáticos, ou como era chamado naquela época, computers. O grande problema é que durante a guerra estavam produzindo muita arma a um ritmo muito acelerado, e os cálculos militares realizados pelos computers demoravam muito tempo para serem prontos. E como o exército americano precisava urgentemente daquelas tabelas de cálculos, surgiu a ideia de inventar a ideia de uma máquina que fizesse todo o trabalho dos computers, em menos tempo. Os principais responsáveis pelo desenvolvimento do projeto foram os engenheiros eletrônicos John Eckert e John Muckley. De acordo, lideraram uma equipe de dezenas de engenheiros e técnicos. Nasceu assim o projeto ENIAC, sigla para Electronic Numerical Integration and Computer. O ENIAC e sua capacidade de processamento era suficiente apenas para realizar 5.000 adições, 357 multiplicações ou 38 divisões por segundo, o que era considerado muito rápido na época. Possuía cerca de 18.000 válvulas termiônicas de 1.600 kW de potência. A calculadora efetuava os cálculos a partir das teclas pressionadas, fazendo interação direta com o hardware. Como no ENIAC, no qual era preciso conectar fios, redes e sequência de chaves para que determinasse a tarefa a ser executada. A cada tarefa diferente do processo deveria ser refeito. A resposta era dada por uma sequência de lâmpadas. Embora tenha sido um marco importante na sua época, o ENIAC possuía uma capacidade operacional inferior à de qualquer calculadora de mão vendida atualmente.